salmo Davi escreveu ele quando ele estava fugindo de Saul, e ele foi para a terra dos filisteus, na cidade de Gate, e ele foi ali se encontrar com Aquis, o rei dos filisteus, dali da província de Gate, daquela região. E Davi estava muito angustiado, porque ele teve a oportunidade de matar Saul por 3 vezes, e ele não fez, porque ele dizia assim: longe de mim intentar algum mal contra o ungido do Senhor. Porque, irmãos, quando você é ungido para fazer a obra de Deus, mesmo que seja pela escolha do homem, mesmo que não foi algo autorizado por Deus, mas aquele alguém, ou aquele homem, ou aquela mulher foi ungido para a obra de Deus. Por mais que ele erre, por mais que ele peque, mas nós não temos direito de tocar num dos ungidos do Senhor. E Davi aprendeu isso com o próprio Deus. Davi sabia disso, que ele não iria sair bem se ele fosse atingir o rei Saul. Ele poderia matar o rei Saul. Por quê? Porque ele já tinha sido ungido rei também. Ele sabia que Deus tinha rejeitado o reinado de Saul, e que tinha sido ungido ele rei através do profeta Samuel. Mas aí houve aquele negócio de Saul sentir ciúmes de Davi, porque quando eles foram numa das guerras, quando ele voltava da guerra, as mulheres, todas as mulheres do reinado de Saul, as jovens, as casadas, tudo começaram a cantar, né? Que Saul matou 1000 e Davi 10.000, né? A Saul 1000, a Davi 10.000. Aquilo entrou como um veneno no coração de Saul. E Saul falou: agora ele vai querer o meu reinado também, ué. Quer dizer, Saul começou a temer que Davi fosse querer usurpar o reinado dele. E nisso ele começou a perseguir Davi até o ponto de que Davi fugiu. E Davi começou a se sentir angustiado e saiu. Ele não tinha mais por onde se esconder. Ele foi: vamos para a terra dos filisteus. E ele chegou lá. Mas quando chegou lá, os seus generais, os seus capitães lá também desconfiaram da mão de Davi, né? Porque, poxa, o cara era braço direito, era o cara melhor que tinha de guerra. Aí de repente foge de lá de Saul e vem para cá, e eles começaram a querer tentar fazer mal para Davi. Aí Davi deu uma de louco. Ele deu uma de louco. Ele começou a espumar pela boca e se babar e tal, e se torcer todo e falar como doido. O rei falou: escuta aqui, não tem loucos que chega aqui no nosso reinado, você ainda vai me trazer mais um louco? E mandou lançar fora Davi dali. E quando ele sai dali, ele vai e começa a orar ao Senhor e escreve este salmo aqui. E neste salmo, no versículo 1, ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus queridos, por pior que seja a situação sua, por pior que seja a situação que está em teu redor, por pior que seja a situação que esteja dentro da tua família, por pior que seja a situação no teu trabalho, por pior que seja a situação na igreja que você congrega, a única coisa que você tem que fazer é fazer o seguinte: bendizer o nome do Senhor, louvar e adorar o nome de Deus, porque Ele está no negócio. Ele sabe da tua situação. O Senhor sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós temos medo,
Ele sabe que nós temos angústias, Ele sabe que nós temos tristezas, Ele sabe que nós sentimos dores, Ele sabe que nós somos muitas vezes perseguidos e não temos como revidar tal perseguição, temos que sair muitas vezes como fugitivo de situações que vêm trazer embaraço para nós. Então o nosso objetivo, o nosso negócio diante de Deus é fazer como Davi fez: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre eu tenho que ter glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te adoro, meu Deus, eu faço voto contigo, Senhor, eu busco a tua presença, como foi dito aqui: não aparta o teu espírito de mim, porque o homem sem o espírito de Deus é um fracassado. O homem não tem forças para nada, ele não consegue nada, ele não vai a canto nenhum. Aleluia. Aleluia. E aí, no versículo 4, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós nos lembramos de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, quando nós tiramos o nosso tempo para sair da nossa casa, para vir para a casa do Senhor, quando nós damos prioridade para as coisas de Deus, quando nós colocamos o Senhor acima de tudo na nossa vida, quando Ele é a nossa prioridade, com certeza Ele entra com livramento, com certeza Ele entra com cura, Ele entra com a prosperidade, Ele entra com um bálsamo suavizante que ameniza as nossas situações. Ele entra com todo o poder para nos abençoar e nos livrar de todas as maldades, de todas as façanhas do inimigo que lança dardos para tentar nos encorajar, para fazer com que nós venhamos entristecer, para fazer com que nós venhamos nos aborrecer e até mesmo nos afastar do Senhor e deixarmos de adorar a Deus. E geralmente, irmãos, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Essas coisas acontecem devagar. Você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e quando você vê, você está no mar de pecado, você está arrasado e já não tem mais forças para nada. Mas quando você invoca o nome do Senhor, por pior que seja a sua situação, Ele vai lá e te livra e te traz de novo para a tua posição. Veja bem, que Saul morreu todos da família, morreu todos os filhos, morreu ele, morreu os seus soldados, acabou o reinado de Saul. Mas Davi tinha feito uma jura com Saul. Quando Saul e Davi tiveram frente a frente, numa das vezes que Davi provou para Saul que poderia ter matado ele, ele entrou numa caverna para defecar, para fazer a sua necessidade fisiológica. Saul estava perseguindo Davi e deu uma ligeira nele, e ele foi para dentro de uma caverna e ali ele foi aliviar. E nesta hora Davi chega e vê ele lá dentro. E Davi chega na surdina, devagarinho, vai lá e corta o manto de Saul. E quando Saul sai atrás e grita com Saul: olha, Saul, eu poderia ter te matado e tal. E aí Saul fala: olha, rapaz, tu é mais fiel do que eu, né? E reconhece, e ali eles têm uma conversa, e Saul fala para ele: agora eu sei que o reinado é teu, meu filho Davi, né? Que Deus te colocou como rei e tal. Aquela conversa toda, e falou para ele assim: só que tem uma coisa, façam uma aliança comigo, cuida da minha família, não tenta mal contra a minha família, porque Saul sabia que ele ia morrer, que Deus falou que tinha rasgado o seu reinado. Então ele pediu para que Davi, quando fosse rei,
cuidasse da família dele, não intentasse nenhum mal. E Davi jurou. Mas como agora ele vai cuidar da família de Saul, se morreram todos? Morreu Jonatas, morreu todos os filhos de Saul, morreu os funcionários dele, os empregados, morreu os soldados, não ficou ninguém. Mas veja bem, que Deus, para fazer com que nós possamos cumprir com aquilo que nós falamos diante dele, com a jura que nós fazemos diante dele, sobrou um neto de Saul, né? Mefibosete, que foi lá para a terra, uma favela lá, terra esquecida. Uma moça fugiu com ele para lá, foi cuidar, e ele perdeu as pernas. Quebrou as duas pernas quando fugiam lá dessa guerrilha. E aí o que acontece? Depois que Davi se tornou rei e tudo, Davi falando com um dos servos que foi servo de Saul, perguntou: escuta, não tem ninguém da linhagem de Saul aí? Aí falou: olha, rapaz, tem um, né? Tem um aí, mas está lá na terra de Lodebar. E ele é aleijado. Ei, irmãos, muitas vezes quando alguém quer nos abençoar, quando o Senhor quer nos abençoar, tem alguém que coloca você como menor, tem alguém que quer menosprezar você. Olha, fulano está aí, mas só que o fulano sempre arruma arruma uma coisinha para deixar você, para fazer com que você se sinta menor. Só que Davi não olhou para cá. Davi queria saber se tinha alguém da linhagem de Saul que ele pudesse abençoar. E Ziba falou: não, tem um rapaz aí, tem um Mefibosete, mas ele é aleijado, botou defeito na pessoa. E aí o que acontece? Davi falou: então vai lá e busca ele. E sabe o que acontece na história? Que esse que acusou, que falou que ele era um aleijado, praticamente que não ia valer para nada, não prestava para nada, teve que ser agora funcionário de Mefibosete, devolver tudo que ele tinha e tal. E nessa história que nós estamos falando aqui, Davi, nessa parte aqui que ele fugia lá do rei da Filístia, ele estava com o coração angustiado e ele começou a orar a Deus e escreveu esse salmo aqui. E nesse salmo ele diz uma coisa muito grande, muito bacana aqui, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas horas o Satanás, o inimigo das nossas almas, traçou projetos para acabar com a tua vida quando tu ainda era criança, quando tu ainda era um bebê. Às vezes lá no ventre da tua mãe ele já queria acabar contigo. A minha mãe conta que quando eu menos de com um ano de idade, um ano e pouquinho de idade, me deu sarampo, que ela falou que nunca viu aquilo acontecer com a criança. E os médicos mesmos falaram: ele não vai suportar. Que estourou por dentro dos olhos, por dentro dos ouvidos, pelo céu da boca, criança. E a febre chegava sempre a 40 graus. E naquela época, né, há 60 anos, 65 anos atrás, a medicina não é como é hoje. Não é como é hoje. E eu estava jurado de morte com 1 ano de vida. Era para mim morrer. Não ia ter. O próprio médico falou: ele não vai sobreviver. Aí chegou uma pessoa e falou: olha, o teu menino vai sarar. Falou para minha mãe: sabe o que é que você vai fazer? Você vai pegar cocô de cachorro, aquele que estiver bem seco, branco, não aquele cocô de cachorro que você achar que estiver bem branquinho, bem branco, vai torrar ele, mais ainda vai amassar ele um pozinho, e você vai fazer um chá e vai dar para o teu filho que ele vai sarar. E a minha mãe acreditou naquela palavra. E aquela mulher foi uma mulher usada por Deus mesmo, porque minha mãe nunca mais viu aquela pessoa. E a minha mãe fez o chá para mim. E eu, uma semana depois, estava sarado. Glória a Deus. Então os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o tem.
Ninguém da minha família era cristão. Mas eu tinha uma avó que ouvia o programa evangélico todos os dias. E aquela avó me amava. E depois que eu peguei um tamanhozinho maior, ela era o único que escutava o programa. Era eu sentado debaixo do rádio. E quando você invoca o nome do Senhor para abençoar alguém, o Senhor está no negócio. Quando você invoca o nome do Senhor para o adorá-lo, Ele dá ordem aos seus anjos para que se acampem em tua volta, para que nenhum mal venha acontecer. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E não tem para ninguém, irmãos. Aí ele continua dizendo. Ele diz no versículo 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Eu costumo dizer aqui na igreja, em todas as pregações, o segredo é adorar ao Senhor. O segredo é adorar a Deus. O segredo é adorar ao Senhor. Pastor, mas eu não sei adorar. As pessoas pensam que talvez adorar é só cantar. Ah, eu estou cantando, eu estou adorando. Eu estou dando glória a Deus, eu estou adorando. Não, adorar ao Senhor é fazer o bem. Adorar ao Senhor é se afastar do mal. Adorar ao Senhor é não falar de ninguém, é não contaminar ninguém com a sua língua. Adorar ao Senhor é ser fiel na presença do Senhor. Adorar ao Senhor é vir os cultos. Adorar ao Senhor é fazer votos com o Senhor. Adorar ao Senhor é glorificar, exaltar o nome dEle. Adorar ao Senhor é bem dizer o nome do Senhor. Adorar ao Senhor é fazer jejum, é orar de madrugada, é orar de manhã, é orar na hora do almoço, na hora que você vai almoçar, na hora que você vai jantar. Adorar o Senhor é cantar hinos de louvores, adoração. Adorar o Senhor é ser diferente, é se afastar da presença do mal, é viver em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele gosta disso e acampa os seus anjos em sua volta, para que nenhum mal venha se suceder na nossa vida. Glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, eu nunca vi um crente fiel pedir esmola. Crente fiel, o crente que gosta de estar na casa do Senhor, o crente que gosta de estar na igreja, o crente que gosta de glorificar o nome do Senhor, o crente que se aparta do mal, o crente que busca ser sincero com as pessoas, crente que não usa de mentira, crente que não usa de engano, crente que anda de acordo com a lei do Senhor, nos seus estatutos e nos seus mandamentos. Eu nunca vi um homem desse, uma mulher desse sair pedindo esmola de porta em porta. Aleluia. Porque o Senhor é bom. Glória a Deus. E ele disse aqui: o Senhor é bom. Olha o que diz no versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos. Nós somos santos. O próprio apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois santos? Vocês estão pensando que santo é aquela coisinha que se pendura na parede? Aquelas cruzinhas que se colocam no pescoço? Aquelas imagenzinhas que o povo manda aí no Facebook, no WhatsApp, essas coisas? Santo somos nós que estamos buscando a presença do Senhor. Aleluia. E ele diz aqui, aleluia: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmão, você não vai perder por adorar a Deus. Você não vai ser confundido. Ninguém vai roubar a sua paz. Ninguém vai roubar a sua paz. Ninguém vai fazer com que você seja medroso. Ninguém vai fazer com que você ande para trás. Ninguém vai poder te dar um prejuízo, porque o Senhor está no negócio e Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 14 ele diz assim, no 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem
dolosamente. Amados, tem pessoas que têm prazer de trazer notícia mal para a gente. Tem pessoas que têm prazer de trazer notícias ruins da vida do outro. Falar mal do outro. Fulano é isso, fulano é aquilo, ciclano e bertano é assim. Ao invés de orar e pedir para Deus acampar os anjos em volta dele, embora que ele esteja errando, um dia ele vai se consertar, porque nós andávamos errados. Qual de vocês aqui que nasceu santo? Diga para mim. Quem nunca mentiu, quem nunca cometeu um erro, quem nunca fez coisa que viesse desagradar alguém, quem nunca xingou alguém, quem nunca quis partir para a pancada com o outro, brigar, quem nunca defamou alguém? Nós fomos assim também um dia, mas agora o Senhor nos dá a oportunidade de nós sermos santos, de nós mudar a nossa teoria de vida, a nossa prática de vida. Glória a Deus. E ele fala: refreia a tua língua, irmão. Olha, tá, deixa para lá, vai orar, põe na presença do Senhor, vai jejuar por aquela pessoa, vai dar conselho a ele, levanta ele, tira ele do pó. Aleluia. Mas não, o cara está lá na beira da cisterna caindo, o cara ainda vem, pisa em cima do dedo e ainda torce assim para ver se o camarada cai mais rápido. E ele diz aqui: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Aleluia. Para nós alcançar a paz, nós temos que promover a paz na vida dos outros. Para nós alcançar a paz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Sabe o que é isso? Se esforça para você conseguir a paz. Aleluia. Se esforça para você se manter dentro da paz. Aleluia. Porque assim nós seremos livres de pecar e seremos livres de toda e qualquer maldição. Porque veja bem, ele diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O que foi que o irmão Amaro falou? Olha, eu fui para a caixa e quando cheguei lá eu comecei a falar com Deus em espírito. Isso quer dizer, começou a clamar ao Senhor para que desse certo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós temos ousadia para falar isso com Deus, quando nós podemos falar: Senhor, eu vou fazer tal coisa em teu nome, eu quero tal coisa assim, Senhor, porque eu me encontro assim, eu estou buscando fazer o melhor de mim, eu estou buscando me regenerar, eu estou buscando, Senhor, o perdão de Ti, eu estou buscando fazer o que é bom diante de Ti. Abençoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim, usa da Tua misericórdia. Eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou intercedendo, eu estou suplicando. A Bíblia diz que o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Esse 17 eu acho muito bonito. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Ou, em outras traduções, tribulações. Irmão, tem hora que a gente se encontra em cada situação que a gente não tem nem palavras, só serve chorar, né? Não foi o que o Amaro falou? Quando eu vi, eu estava derramando lágrima. Por quê? Faltou as palavras. Porque o coração estava angustiado. O coração estava amargurado. O coração estava aprisionado. E tem hora que nós não temos forças nem para falar, irmão. Mas quando nós somos justos diante do Senhor, Ele olha para nós e fala: eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Aleluia. E o Senhor é o maior interessado em ajudar o povo dele.
Olha que o povo no deserto, irmãos, pecou, e pecou, e pecou, injuriaram Deus, amaldiçoaram Moisés, queriam matar Moisés, queriam voltar para o Egito, porque lá tinha peixe e cebola para eles comerem. Pensa que comida, peixe e cebola, coisa boa, né? Você comer um ano só, eles estavam comendo maná, estavam achando ruim. Era melhor voltar para lá, né? Mesmo assim, porque tinha um justo no meio deles. Aleluia. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou matar esse povo todo, vou destruir tudo. Eu estou aborrecido com esse povo. Mas tinha um justo, um não, tinha 3, tinha mais algum, né? Mas o que aparece mais na Bíblia são 3, 4, que eram Moisés, 5, né? Moisés, Arão, Caleb, Josué e Ur. Esses 5 eram juntos, trabalhando juntos. Mesmo assim, Arão ainda foi falso com Moisés. Mas por causa desses justos, e quando Moisés falou, Senhor, o que eu vou dizer? Que Deus é esse que tira lá o povo e depois peca e mata? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia. Aleluia. No livro de Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você se considera justo diante de Deus, ora, porque Deus vai atender o teu clamor. Suplica, pede, intercede, clama a Ele, chora diante dEle, que Ele vai atender ao teu pedido. E sabe o que Ele vai fazer mais? Além de atender o teu pedido, Ele vai colocar os seus anjos em tua volta, para que nada lhe aconteça. Quando a minha nora se mudou para aquela casa ali, ela não tinha nada. Ela tinha uma cama e um colchão de solteiro, que foi para lá, 2 cadeiras de ferro que estavam aqui na igreja, que a gente não usava, uma mesinha que estava aqui. Quase todo mês Deus manda uma coisinha para ela lá. Já tem sofá bom, né? Tem berço bom, bacana, para o menino. 2 berços sobrando agora, né? Televisão, fogão, botijão de gás, né? Quase todo mês. Por quê? Porque antes não adorava a Deus, agora passou a adorar a Deus. É dizimista fiel, está aí, recebe, está lá com os seus dízimos. O Senhor faz o quê? Escancarar as portas. Aleluia. Escancarar as portas. E Ele chama isso, sabe de quê? Santos, justos. E Ele diz que para os santos e para os justos, o Senhor acampa ao redor dos que o temem. Aleluia. Os anjos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Aleluia. Todo aquele que confia no Senhor é vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Todos os homens da Bíblia que confiaram no Senhor alcançaram vitória. Nenhum. O único que não teve vitória foi Saul, porque ele não confiou no Senhor. Ele confiou na força dele. Nabucodonosor da mesma sorte, né? Ficou 7 anos comendo capim como animal. Mas nós estamos hoje aqui, sabe para quê? Para ser abençoado por Deus. Aleluia. Quem crê que o Senhor é contigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que assim seja. Vamos colocar de pé e vamos ungir.